Muito bem, vamos lá. Segundo encontro da preparação para a UBI. Gustavo já está aí a postos, né? Vamos esperar aí Vamos esperar nada, né? Vamos contar aqui. Mais alguém vai entrar ao longo da aula. Se não entrar também, depois assiste a gravação, tá certo? Na semana passada, encontro anterior, eu fiz uma apresentação geral da competição, mostrei o formato dela, né? E tentei dar uma ideia aí a respeito de como começar a se preparar, né? Então, indiquei ali sites de treinamento, apresentei a página da UBI, que nesse momento ainda não está atualizada, ainda está para a edição do ano passado, para a edição de 2020, né? A gravação do encontro passado está no Microsoft Stream, está também no YouTube. Então, você aí fique à vontade, né, para acessar na plataforma que for. Muito bem. A ideia hoje é dar uma aprofundada um pouco melhor no formato da prova, mas só que agora já trabalhando em cima de problemas que caem em prova, né? Então a ideia é analisando, nós vamos trabalhar com 2 problemas que já caíram em prova da UBI no passado, dá uma certa substância, dá uma certa profundidade em relação ao que a gente falou na semana passada, mostrar as consequências aí, né, do conteúdo da prova, para que você já comece a ter aí um olhar um pouco mais crítico, né, quando estiver analisando aí as questões durante uma prova da UBI. O que eu vou falar sobre esses problemas pensando na UBI vai ser exatamente o mesmo que você teria que pensar considerando uma prova de maratona, por exemplo, tá? Com algumas mínimas exceções, vai ser o mesmo raciocínio, tá? Quando eu tiver alguma coisa diferente, eu comento, tá? Ou quando for alguma coisa que for mais específica na UBI em relação aos outros tipos de prova, daí eu comento. Encontro número 2, então, preparatório. Na semana passada, no nosso primeiro encontro, eu comentei que um problema da UBI vai ter um título, vai ter um nome esperado para o programa, a descrição do problema, né, que é a parte principal do enunciado, uma seção de entradas, uma seção saídas, e aí exemplos de entradas e saídas, e no caso da UBI é comum também restrições. Nas provas de competição e nos sites de treinamento, essas restrições vão estar presentes. A diferença é que em prova de UBI, geralmente essas restrições vêm numa seção à parte, enquanto que nas demais as restrições vêm diluídas ao longo do enunciado. Tá certo? Então a gente vai ver tudo isso hoje com mais detalhes. Então eu coloquei o primeiro problema que eu escolhi é o problema carnaval, certo? Então já tem aí o título do problema. Ele caiu numa prova aí dos últimos 4, 5 anos. Não sei dizer que ano foi, né? Depois eu vejo aí, eu falo para vocês. Acho que talvez 2019 ou 2018, sei lá. Você tem aqui, como mencionado, o nome esperado do programa, ou seja, você vai escolher resolver o problema do carnaval? Tá. Então, se você for fazer em C, seu programa vai ter que chamar carnaval.c. Se você for fazer em C++,
carnaval.cpp. Se você for fazer em Pascal, carnaval.paz. Se você for fazer em Java, carnaval.java. E se você for fazer em Python, carnaval.py. Então, nessa prova aqui, quando caiu esse problema, eram apenas essas 5 linguagens. Então, os nomes seriam esses, né? Carnaval, em minúsculas, ponto, e aí a extensão específica da linguagem que você escolheu. Ok? E aí vem a parte que a gente chama de descrição do problema, né? Que é aquele texto que desenvolve a ideia, que dá contexto, que, né, apresenta efetivamente o que tem que ser resolvido. Então vamos lá, ó. O Carnaval é um feriado celebrado normalmente em fevereiro. Em muitas cidades brasileiras, a principal atração são os desfiles de escolas de samba. As várias agremiações desfilam ao som de seus sambas enredos e são julgadas pela Liga das Escolas de Samba para determinar a campeã do carnaval. Cada agremiação é avaliada em vários quesitos. Em cada quesito, cada escola recebe 5 notas, que variam de 5 a 10. A nota final da escola em um dado quesito é a soma das 3 notas centrais recebidas pela escola, excluindo a maior e a menor das 5 notas. Como existem muitas escolas de samba e muitos quesitos, o presidente da Liga pediu que você escrevesse um programa que, dadas as notas da agremiação, calcula a sua nota final num dado quesito. Opa, Lucas Tadeu chegou, hein? Muito bem. Então, ó, isso aí é uma descrição do problema, ok? O problema, então, está apresentado aí, tá certo? É o enredo, né? Já que estamos falando de carnaval, né? É o enredo aí da situação que você tem que resolver, né? Muito bem, ó. Então, falou que é do carnaval, nesse caso aí. Falou que cada escola recebe 5 notas, quer dizer, não recebe nem 3, nem 8, recebe 5. Sempre 5. Essas notas, o valor da nota vai ser no mínimo 5, inclusive 5, e no máximo 10, inclusive 10, né? E a nota final é a soma das 3 notas centrais, ou seja, das 5 que você recebeu, 2 você vai jogar fora, vai ficar só 3, e essas 3 você soma. O resultado dessa soma é a nota da escola naquele quesito. Ok? Qual é a nota que você tem que descartar? A pior nota e a maior nota. Então você vai ficar, né, tirou fora a maior, tirou fora a pior, sobrou 3, você soma essas 3. Como existem muitas escolas de samba e muitos quesitos, o presidente da Liga pediu que você escrevesse um programa que, dadas as notas da agremiação, calcula a nota final. Então, é isso. Vai falar 5 notas e você vai falar qual é a nota final. Tá certo? Então, não é um problema difícil, ok? Aí aqui, ó, eu tenho a seção da entrada, né? Onde fala o que é entrada? É a definição de que dados o meu programa vai receber. O meu programa vai rodar e ele vai receber o quê? Então, a seção de entrada fala isso, né? A entrada contém uma única linha, e assuma que linha é uma sequência de valores, vai? Depois a gente comenta mais para frente, talvez, esse termo linha.
contendo 5 números N. E aí vai ter o N, né? NI, né? O I variando de 1 até 5. Então, N1, N2, N3, N4, N5. Então, a primeira nota, o primeiro valor de nota vai ser o N1, o segundo valor de nota o N2, o terceiro valor de nota N3, né? Ó, tá certo? Então, ele dá aqui, ó, uma formalizaçãozinha, que geralmente, né, pelo que eu conheço, o aluno tende a pular, né? É feio, então eu não olho. E eu já falo para você, né? Ó, isso é uma questão de você se habituar, ok? Tente não fugir dessas formalizações com uma cara mais matemática, tá? Elas fazem sentido, sempre. Então é mais uma questão de você se habituar com elas, de você não tentar fugir, entendeu? Eu sei que em matemática o aluno, né, física, essas coisas, os caras tentam, né, ficar só no texto mesmo. E existe uma tendência de fugir das formulações mais rigorosas, né? Mas é uma bobeira, cara. Por quê? Porque você vai se habituando, tá? Quando fala, pode até ser, tá? Pode até ser aqui, um vetor. Ó, quando fala isso aqui, ó, que o 1 é menor ou igual a I. Olha lá. Né? O 1 é menor ou igual a I. Então, significa que o I é maior ou igual a 1. Né? Se o 1 é menor ou igual a I, é porque o I ou é igual a 1 ou é maior do que 1. E aqui também está falando, ó, I é menor ou igual a 5. Ó. Então quer dizer que neste intervalo aqui, ó, é que o I tem os seus valores. E está implícito aqui que ele é inteiro. Então, quando fala 1 menor ou igual a I e I menor ou igual a 5, está falando, ó, o I é maior ou igual a 1 e é menor ou igual a 5. Só que em vez do cara escrever, ó, assim, ó, ele escreveu desse jeito, ó, que é uma maneira mais compacta, que é uma maneira mais enxuta de falar a mesma coisa. Percebe? Só isso. Mas o fato é, ó, eu tenho um valor N1, um valor N2, um valor N3, um valor N4, um valor N5. Tá certo? É isso. Então é isso que está falando, ó. A entrada contém uma única linha contendo 5 números, todos com uma casa decimal, então é número real, não é número inteiro, anota. Então o cara pode receber um 7,5, entendeu? Então existe o quebradinho. Vai ser com uma casa depois da vírgula. Se for um valor inteiro, vai ser, por exemplo, 8,0. Mas pode ser, não precisa ser ponto zero, pode ter um quebradinho lá. Indicando as notas recebidas pela agremiação, pela escola de samba, em um dos quesitos. Saída. Seu programa deve imprimir uma única linha. É o único valor também no caso aí, tá? Contendo um único número com exatamente uma casa decimal, ou seja, um número real, a nota final da escola de samba, né, da agremiação, né, no quesito considerado. Ele não vai falar para você se aquelas notas
porta-bandeira, é samba enredo, comissão de frente. Não vai falar isso. Para o seu programa isso não interessa. Você só vai falar as notas. Ó, tem essas 5 notas, qual é a nota final? É isso que o seu programa tem que fazer. Tá certo? E aí aqui, ó, nas restrições, ele fala, ó, NI, aqui ele está falando o I, ó. O I varia de 1 até 5. E aqui ele está falando, ó, ele está falando que a nota NI tem um valor entre 5.0 e 10.0. Olha lá, ó. 5.0 é menor ou igual a NI. Então, NI é maior ou igual a 5.0. Né? Se o 5.0 é menor ou igual a NI, então é porque o NI é maior ou igual a 5.0. E NI é menor ou igual a 10. Então, isso já estava lá no enunciado, na descrição. Mas aqui está formalizado. Tá certo? Professor, eu preciso validar isso, que uma confusão assim, das mais comuns para o competidor. Não. A restrição, apesar da palavra restrição, talvez sugerir uma validação, mas numa competição, num evento de programação competitiva, você deve assumir que os valores vão vir dentro desse intervalo. Você não precisa validar. Ah, mas se eu quiser validar, vai perder tempo. Vai tornar a sua lógica mais quebrada. Vai tornar a sua lógica mais complexa. Entenda uma coisa, ó, numa competição de programação competitiva, a gente quer, é uma competição, primeira coisa. Então tá o tempo rodando lá. Você tem uma janela de tempo para tentar resolver os problemas. Então a prova quer saber se você consegue resolver problemas. Entendeu? Então assuma sempre que o valor vai vir naquele intervalo. Você recebe lá o N1, você não precisa testar se aquele valor é maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, se não, não tem que fazer nada disso. Ok? É claro que numa aplicação do mundo real, onde você teria uma interface, onde o cara digitaria, não sei o quê, você deveria consistir, deveria fazer a validação. Entendeu? Mas aí você já está mais no departamento de interface com o usuário. E aqui nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com uma prova de resolução de problemas computacionais. Então a gente assume que a entrada vem certo. Ok? Então não é para validar. Ah, então eu posso ignorar, professor. Não, também não. Não, mas você não vai validar porque isso aí pode ter um significado próprio do ponto de vista da lógica. Você, por enquanto, só guarda. Ah, eu estou lá com o DeForce, estou lá no URI, estou lá... Tá lá fazendo, assume que o problema, que os dados vêm dentro da faixa válida. Ok? Agora, você deve prestar atenção nas restrições, mas eu não vou explicar melhor por que hoje. Nós vamos primeiro andar um pouco, para você ter um pouquinho mais de base, para daí você poder enxergar a consequência, o impacto dessas restrições na parte lógica, na parte da implementação. Você sabe que não precisa validar, mas mesmo assim, aquilo ainda pode ser uma preocupação para você. Aqui hoje, só saiba, ó, não preciso validar. Ok? Muito bem. Então, a seção de entrada fala isso. Ó. O que o meu programa vai receber? Por quê? Porque ele vai ser testado. Quem vai testar o seu programa vai passar o que para ele? Nesse caso, vai passar 5 números reais, entre 5 e 10. Tá bom?
E o que o meu programa tem que produzir? Ele tem que produzir um valor real, que é a nota final da escola, segundo o que foi explicado no enunciado, tá? E aí vem exemplos, né? Como eu comentei. Então, ó, isso aqui é um exemplo, ó. 5 notas, ó. Tá vendo aqui, ó? Uma nota, 6.4. 6.4 é o N1. Uma nota maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10. 8.2, né? É o N2, a segunda nota. Um valor maior ou igual a 5 e menor ou igual a 10, com uma casa depois da vírgula, né? 8.2 de novo. 7.4. 9.1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 5 notas dentro daquela especificação que foi mostrada antes. 5 notas com uma casa depois da vírgula, ok? E aqui está falando, ó, qual é a resposta esperada para essa entrada. Então, se o seu programa recebesse isso aqui, ó, e o seu programa estiver correto, para esse caso ele tem que mostrar isto aqui. Por quê? Porque você tem que descartar a pior nota. Bom, a pior nota é justamente a primeira, ó, 6.4. E a maior nota é justamente a última, 9.1. Nesse caso, coincidiu, né? Calhou de a menor nota seja logo a primeira e a maior nota já ser logo a última. Então, ó, a nota final é o que sobrou. 8.2 mais 8.2 deve dar 16.4, mais 7.4, 23.8. Entendeu? Então, entenda que esse exemplo tá aí, não vai ser testado só com esse exemplo lá pelo juiz. Entendeu? Mas esse é um exemplo válido dos zilhões que eu posso ter, entendeu? Mas é um caso válido, e aí a resposta certa é aquela. Então, isso está aí para você tentar se certificar de que você entendeu o enunciado. Tá? Que você entendeu o enunciado. Aí, geralmente vem um segundo exemplo, né? Às vezes um terceiro. A quantidade de exemplos varia, tá? Mas geralmente tem pelo menos 2. Aí aqui, ó. O cara, ó, 10, 10, 5, 5 e 10. Então você vai jogar fora a pior nota, 5. Então ó, ele teve 2 5. Um 5 você joga fora. Fica o outro. E a maior nota foi 10. E ele teve 3 10. Você joga um dos 10 fora. Fica com os outros 2. Então, ó, vamos imaginar, ó, que você jogou fora o primeiro aqui, que é 10, e o primeiro 5. Então ficou 10, mais 5, 15, mais 10, 25. Entendeu? Então eu posso ter nota repetida. Aí, se aquela nota repetida for a menor, eu descarto uma das repetições e fico com o resto. Se a nota maior for repetida, eu descarto uma das repetições. Entendeu? Então, repare que este exemplo aqui, ó, já ajuda você a resolver uma dúvida que de repente você podia estar na cabeça. Espera aí, as notas dele ou foi 10 ou foi 5. 10 é maior, eu descarto os 3 10. Não, né? Esse exemplo aqui já, você olhando nele, você já sai da dúvida. Eu descarto uma das. Entendeu? Então, o que eu recomendo que você faça? Leia atentamente o enunciado.
A maior parte das dificuldades que eu vejo competidores enfrentando é entendimento do enunciado. Pode parecer estranho, mas a maior dificuldade é essa. Dá aquela afobação, entendeu? E você passa batido algumas coisas que você não poderia passar. Certo? Então, evita isso. Leia atentamente o enunciado. Aí, olha os exemplos dados e tenta reproduzir a saída a partir das entradas. Na mão. Ok? Se você está treinando em casa, eu sugiro que faça na mão também, mas você pode fazer no Excel, talvez. O Excel ajuda bastante. Entendeu? Mas enquanto você não conseguir reproduzir manualmente o resultado esperado a partir daquela entrada, você não tem mais nada para fazer enquanto isso. Ok? O que é o seu programa? O seu programa, ó, é um dispositivo que vai... O programa que você vai fazer, né? É um dispositivo que converte entradas em saídas. É isso que é o seu programa. Então, ele vai automatizar esse processamento. Mas para você conseguir escrever uma sequência de passos que resolve, primeiro você tem que conseguir fazer aqui, ó, na cabeça, na mão, rabiscando. Entendeu? Para alguns problemas, enxergar como é que a entrada vira a saída é fácil, que nem nesse problema meu aqui. Esse é um problema fácil. Tanto é que é o primeiro. Eu escolhi ele por causa disso. Entendeu? Para outro já não é tão. Você é induzido a pensar em alguma coisa com base no enunciado, mas daí na hora que você vai mexer com o exemplo, não dá o resultado que está lá na saída. Então você tem que ficar matutando ali. Entendeu? Mas, se você não consegue reproduzir a saída esperada para a entrada pelos seus meios, vamos dizer assim, analógicos, não tem por que querer pensar em fazer programa. Concorda comigo? Ou você acha que a linguagem ali que você está usando, ela é mágica e ela consegue entender aquilo que você mesmo não entendeu? Não. Ok? Na verdade, quando você consegue chegar no resultado esperado, entendeu? Para uma determinada saída, você, pelos seus meios, com base no que você percebeu ali, você consegue, é aí que você está programando. Porque entenda que para você chegar no resultado certo, para aquela entrada, você teve que aplicar uma lógica ali. Entendeu? É aí que você está programando. A programação acontece aqui, ó. Não é na hora que você está martelando lá o teclado freneticamente, né? Ali você não está programando. Ali você está codificando, tá? Então, a dica de ouro é programe primeiro, codifique depois. O que que o cara
costuma fazer o aluno, o competidor novato? Ele vai lendo o enunciado e já vai querendo digitar as coisas. Ele tem uma aflição, entendeu? E aí ele se, entendeu? É no primeiro encontro com o problema, ele já quer casar com ele, entendeu? Já tá de véu e grinalda. Não, entendeu? Tem que dar uma ficada antes ali, ó, ver como é que é, ver se você entende o bagulho ali, ver. De repente é um problema que aparentemente é fácil, mas no fundo, ele é difícil. E você não deveria nem estar tentando fazer ele logo de cara. Procura os problemas fáceis primeiro para tentar resolver, não é isso que é a estratégia principal? Tá? Então, se você não consegue explicar por que aquele exemplo é daquele jeito, por que daquela entrada dá aquela saída, parou. Eu não posso começar a querer programar isso aqui ainda. Outra coisa, ó, imagine que tinha 3 exemplos naquele problema. Veio com 3 problemas. No meu ali tinha 2, né? Mas imagine que veio 3. Você consegue fazer o primeiro e dar a resposta certa, né? Na mão ali, no papel? Tá. Segundo, você consegue? Ah, beleza. O terceiro, você consegue? Beleza. Porque você não conseguiu algum, volta a ler o enunciado, vê lá, ó, tem alguma coisa que você está deixando passar. Entendeu? Ah, se você estiver errado, é impossível estar errado, impossível. Não é. Mas entra a prova que tem uns caras lá que manja mesmo, que bolou a prova. E você? Quem que você acha que tem mais chance de estar errado ali? Entendeu? Humildade, né, meu? Humildade. Ah, mas eu fiquei enroscado nesse caso. Então, cara, se você já olhei, já tá, pula esse problema, vai tentar resolver outro. Entendeu? Você só volta nesse cara a hora que, não, que de todos os que sobraram, esse aqui é o que, que tá mais no jeito. Aí tudo bem. Entendeu? Ok? Agora, ó, o que eu estava falando, imagine que aquele problema tem 3 casos de teste, que vem no exemplo lá. Primeiro, você apanhou lá, mas conseguiu. Por que para essa entrada daquela saída? Eu consigo fazer aqui. Segundo caso também. Terceiro caso também. Tá, vou codificar. O certo é não. Bole mais uns 2 ou 3 casos válidos seus. Por quê? Porque na hora que você bola caso de teste, ajuda você a fixar certas coisas. Uma coisa é você olhar, é valor entre é tantos valores entre tanto e tanto. Isso é uma coisa. A outra coisa é você bolar esses casos. Tá certo? E já calcula o resultado esperado. Lembra uma coisa, ó, a prova da UBI é submissão às cegas. Lembra disso? Tá lá na aula passada. Então significa que você vai mandar e não sabe se está certo ou errado. Então, quanto mais você testar antes de entregar, é melhor. Tinha só 3 casos lá, vou testar só com aqueles 3 casos. Você tem uma certa chance de acerto, porque de repente calha de você ter feito uma solução que para aqueles 3 casos dá certo, mas tem casos especiais que também são válidos pelo enunciado ali que você recebeu, que não aparece ali, e para aquele caso o seu programa de repente não testa. Entendeu? Então, quanto mais você testar casos válidos, é melhor. Aumenta a probabilidade daquela solução realmente passar lá na frente, na hora que for julgado com uma infinidade de casos que os juízes vão testar. Então você testar bem, com vários casos de testes válidos, é uma estratégia que na OBI ela é decisiva. Por quê? Porque você não vai ter a chance de mandar
recebeu lá, testou com os casos que você não tinha nem pensado, casos válidos que você nem tinha pensado, falou que está errado. Você não vai ter essa chance daí você consertar. Mandou, tá mandado. Então, o cuidado em testar bem é importante. Tá certo? É importante. Tá? Então, quando você está lendo o enunciado, daí a hora que você está tentando reproduzir aquela lógica para da entrada da saída, é a hora que você está programando, cara. Bolando o caso de teste válido para daí tentar para aqueles casos que você criou decidir a resposta certa. Você está programando. Aí você tem, ó, esclarecido qual é o procedimento que resolve aquilo, o procedimento lógico. Essa é a ideia, entendeu? De programar. O segundo passo agora é traduzir esse raciocínio para uma linguagem. Então entenda que na hora que você faz isso, você cria uma intenção lógica. E aí depois é só converter essa intenção para código. A lógica chama o código. Agora, se você já começa a martelar lá comando, você está querendo que o código resolva a lógica. Não vai dar certo. Você está pondo o carro na frente do boi. Tá? Então, esse é o problema do carnaval. Então, repare que, ó, eu não falei até agora se você deve ter 5 variáveis separadas para número, para nota, se você deve ter uma lista encadeada para nota, se você deve ter um array para nota. Não falei nada disso. Não falei comando de formatação no Scanf, por exemplo, para você ler a entrada. Falei nada disso. Por quê? Porque isso, cara, é secundário. Enquanto você não esclarecer o que tem que ser feito, o que tem que ser feito, você não tem que se preocupar em como exatamente. Ok? Então eu posso ter alguém que é um bom programador, mas um codificador ruim? Posso. Eu posso ter gente que tem essa lógica, que destrincha o problema, mas de repente ele não conhece aquela linguagem. Eu sou bom programador, mas eu sou péssimo codificador em Python, por exemplo. Entendeu? Eu sei resolver o problema. Aí codificar em Python especificamente, no meu caso em particular, já. Entendeu? Não faz de mim um programador pior. Mas um codificador em Python eu já não sei que eu não sou, nesse momento, né? Daqui a pouco vai que eu resolvo começar a lidar com isso também. Entendeu? Então isso é importante. Um segundo problema da UBI é o da montanha, ok? Então, ó, você tem aqui o título do problema, montanha, né? O nome do arquivo, ó, aqui nessa prova, ó, já permitia mais linguagens, ó. Então é sempre montanha ponto alguma coisa, ó. Ponto C, se for linguagem C, ponto CPP, se for em C++, ponto Pas, se for em Pascal, ponto Java, se for em Java, ponto JS, se for em JavaScript, ponto PY2, se for em Python 2, e ponto PY3, se for em Python 3. Então, você tem que ver, na prova em particular que você está fazendo, qual é a extensão que você tem que pôr. Por quê? Porque conforme vai passando o tempo, neste ano agora de 2021, eu não sei se de repente não aparece lá, vai que eles deixam entrar C Sharp, por exemplo. Então daí vai tá sendo previsto ali a extensão para C Sharp. Entendeu? Então você vai seguir a convenção de nomenclatura específica da prova que você está fazendo. Tá bom? Aí vem, ó, o enunciado, a descrição do problema, né? Ó. Um sistema de
informações geográficas computadorizado está representando o perfil de uma montanha através de uma sequência de números inteiros, na qual não há dois números consecutivos iguais, como ilustrado na figura abaixo, para 3 montanhas. Então, aqui você tem uma montanha, aqui você tem outra montanha, e aqui você tem outra montanha. Então, repare que nesta descrição tem figura, tem gráfico. No outro que nós vimos não tem. Então, pode acontecer. Eu posso ter descrição que é mais comprida, eu posso ter descrição que é mais curtinha, tem figura, não tem figura. Vai depender do que o problema tá, né? Do que o cara tá querendo mostrar ali, tá? Tem figura? Então deve ser importante que você entenda a figura, né? Então aqui, ó, repare, isso aqui é uma montanha, isso aqui é uma segunda montanha, isso aqui é uma terceira montanha. E aí, ó, repare que essa montanha ela vai subindo, tem uma encosta aqui, chega no máximo aqui, ela vai descendo, né? E é uma sequência de números, ó, 2, 3, 5, 6, 7, 5, 4, 2. Ou seja, a sequência de números, o valor que está lá, e é número inteiro, não é número real. O valor do número é proporcional à altura. 2 é uma alturinha, entendeu? 3 é uma altura maior do que 2, entendeu? Essa altura, então. Então, esse número que está aqui, ó, ele representa vamos chamar a altitude dela, vai. Ah lá, a altura, na verdade, tá? Os números representam a altura da montanha ao longo de uma certa direção. Ok? Então, ó, subiu, ó. Os números foram aumentando. Desceu. Os números foram diminuindo. Aqui, ó. Subiu. Aqui deve ser um precipício, né, cara? Acabou no 7 aqui. Né? E aqui, né, ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Ok? Então, ó, continuando, ó, aqui eu só repeti a figura do slide anterior, tá? Ó, tá vendo? Esses caras aqui, ó, eles estão repetidos aqui embaixo, só para não ficar perdido, ó. O gerente do... Aqui ainda é a descrição, então. O gerente do Sistema de Informações Geográficas pesquisou e encontrou uma maneira de identificar se uma sequência de números inteiros representa uma montanha com mais de um pico ou com apenas um pico. Então, repare, ó, esta montanha tem um pico só, tá vendo? Que é esse cara aqui. Esta daqui tem um pico só, que é esse cara aqui. E essa aqui tem 2 picos, ó, aqui e aqui. E no caso, coincidiu aqui de os 2 picos terem a mesma altura, mas não precisa ter. Ó, imagine que esse cara aqui fosse um carinha mais baixo, ó. Ainda assim ia ser 2 picos, um aqui, outro aqui e é 10. Tá? Ok? Então, ó, vou repetir aqui, ó. O gerente do Sistema de Informações Geográficas pesquisou e encontrou uma maneira de identificar se uma sequência de números inteiros representa uma montanha com mais de um pico ou com apenas um pico. E ele quer saber isso. Quantos picos tem a montanha? Um só ou tem mais de um? Ele observou que, quem? O gerente do sistema, que como não há números consecutivos iguais, por quê? Se você olhar o parágrafo anterior, fala que os números são distintos, não vai ter 2 seguidos iguais.
Então, ó, ele observou que, como não há números consecutivos iguais, se houver 3 números consecutivos na sequência, tal que o número do meio é menor do que os outros 2 números, ou seja, tem 3. O do meio é menor do que o primeiro e menor do que o terceiro, né? Então a montanha tem mais de um pico. E é verdade, ó. Repare aqui, ó. Ó, 2, 3, 5, ó. Aqui teria um pico C. Aqui, esse cara fosse menor do que o antes e menor do que o seguinte. Não, na verdade, não é. Ele só é menor do que o seguinte, mas ele é maior do que o outro. Agora aqui, ó, repare, ó. O 4, ó, é menor do que o 5 e menor do que o 6. Então, ó, por causa desta sequência, ó, 5, 4, 6, já dá para saber que essa montanha tem 2 picos. Por quê? Porque esse cara é um vale, esse carinha baixinho aí que é menor que os outros 2. Então aqui é um pico e aqui é outro. Entendeu? Repare que aqui, ó, que tem um pico, não acontece isso, ó. Nunca você vai encontrar aqui, ó, um cara que é menor do que o anterior e que o seguinte dele. Aqui também você não vai encontrar, ó. Mas aqui, ó, você encontrou um. Então esse é o critério que o cara descobriu. Ele descobriu um, ó, como que eu posso, dado a montanha para mim é uma sequência de números. Como é que eu posso perceber que ela tem mais de um pico? Entendeu? Você pode perceber fazendo isso. Tentando ver se tem alguém que é maior, é menor do que o anterior e o seguinte dele. Tá? Então, eu vou repetir aqui de novo, ó. Ele observou que, como não há números consecutivos iguais, se houver 3 números consecutivos na sequência, tal que o número do meio é menor do que os outros 2 números, então a montanha tem mais de um pico. Caso contrário, ou seja, não encontrei um cara menor que os outros 2, a montanha tem apenas um pico. De forma mais rigorosa. Então ele vai agora, ó, repetir a mesma coisa, só que de outro jeito. Se a sequência é A, então é uma sequência de números. Ó, isso aqui é uma sequência de números, é uma sequência A. Isso aqui é outra sequência A. Isso aqui é outra, ó. A1, A2, A3, até o AN. Ele quer saber se há uma posição I, onde esse I é no mínimo 2 e no máximo n-1, ou seja, entre o segundo e o penúltimo. Por quê? Porque o primeiro não dá para você saber. Por quê? Porque ele não tem anterior. E o último também não dá para você saber. Por quê? Porque ele não tem seguinte. Então você só pode testar do segundo até o penúltimo. Por quê? Porque o segundo tem um cara antes, entendeu? E deve ter um depois. E o penúltimo, porque o penúltimo tem um cara seguinte, né? Ele quer saber se uma posição I, né, para I maior ou igual a 2 e I menor ou igual a N-1, tal que o AI-1 é maior que o AI e AI é menor que o AI mais 1, ou seja, né, a iésima altura é menor que a iésima menos 1 e é menor que a iésima mais 1. Então, aqui, ó, ele está formalizando a mesma coisa que ele explicou aqui. Então, aí até você tentar, né, entender isso aí é uma maneira também de você começar a melhorar a sua capacidade de formulação rigorosa das coisas. Você acaba ficando, entendeu? Mais capaz, mais desenvolto, né? Para ajudar o gerente, seu programa deve determinar, dada a sequência de números inteiros representando a montanha, vai vir uma sequência de números então, se ela tem mais de um pico ou se tem um pico apenas.
Então a resposta é tipo um booleano, sim ou não, né? Sim, tem mais de um pico. Não, tem um pico só. Entendeu? Ah, professor, e se ela não tiver pico nenhum? É impossível. Por quê? Porque não vai ter números consecutivos iguais. O enunciado fala isso logo lá no comecinho. Entendeu? Fala logo lá no comecinho. Então você já sabe que não vai ser um planão, uma planície, um planalto, sei lá o que for. Não. Vai ter oscilação. Ok? Então é isso que o seu programa vai receber. Ele vai receber uma sequência de valores que nem essa daqui, e vai ter que falar, ó, tem um pico só. Vai receber uma sequência de valores como essa daqui, e vai falar, tem um pico só. Vai receber uma sequência de valores como essa daqui, e vai falar, tem dois picos, tem mais de um pico. Tá? Entrada. A primeira linha de entrada contém um N, representando o tamanho da sequência. Ok? O tamanho da sequência ó, é quantos inteiros vai ter. Ó. Aqui, por exemplo, o tamanho da sequência seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então aqui o N seria 8. Aqui seria 7, ó, porque tem 7 valores. Aqui seria 8, por quê? Porque tem 8. Tá? A segunda linha contém N inteiros, aí. Então vai ter a quantidade de inteiros que foi falado antes. E esses I vai do 1 até o N, né? A1, A2, A3, A4. Representando a sequência de alturas da montanha. Saída. Seu programa deve imprimir uma linha contendo o caractere S maiúsculo. Ok? Nós temos que tomar cuidado. Se a saída tem caractere textual, né, alfabético, você tem que respeitar rigorosamente maiúsculas e minúsculas. Tá certo? Então é S maiúsculo. Se você for testar lá S minúsculo, veio um S maiúsculo, vai falar que não. O if vai dar falso. Tá? Então, ó, o caractere S maiúsculo se há mais de um pico, ou o caractere N maiúsculo se há apenas um pico. Certo? Restrições. N é maior ou igual a 3, menor ou igual a 1000. Ou seja, ó, eu posso ter no meu problema que processar uma entrada de até 1000 números. E aí eu vou ter que ver se nessa sequência de 1000 números tem pelo menos um pedacinho ali que o cara é menor que o que vem antes dele e o que vem depois dele. E no mínimo 3, ó. A menor entrada possível é com 3. Para ter garantir que tem pelo menos um cara no meio. Entendeu? Então esse N está falando ó, a faixa de valores aqui, tamanho da sequência. A menor sequência possível é 3 e a maior sequência possível é 1000 para este problema. Senhor, e se ele mandar com 2? Não vai mandar com 2, cara. Tá falando ali. Entendeu? Então você lê o N e você sabe, ó, esse N é um N que é no mínimo 3 e no máximo 1000. Você não precisa validar if, N, não, você não precisa fazer isso. Tá? E aí, ó, o AI, ou seja, quem que é o AI? O AI são aqueles valores que indicam a altura. Ele vai ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1000. Então, ó, uma altura baixa vai ser 1, a menor possível é 1 e a maior possível é 1000. Não vai passar disso. Tá certo? Ok? Então, ó, você já pegou, né, olhou o enunciado, né, prestou atenção,
Ele é um programa, então, que recebe uma sequência de números e devolve um sim ou não, né? Tá certo? Pensa lá naquela bolinha, o seu programa, recebeu aqui uma sequência de números, de N números, e ela responde lá na frente S maiúsculo ou N maiúsculo, conforme tem um pico, tem mais de um pico ou não. Exemplo, ó. 2, 3, 5, 6, 7, 5, 4, 2, ó. 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 8 valores. E a resposta é N, por quê? Porque você não encontra aqui, ó, um cara que seja menor que os dois vizinhos imediatos dele. Entendeu? Você não vai achar. Repare que este caso aqui, ó, do exemplo, é justamente este caso aqui lá das figuras. Então é muito comum que quando vem alguma figura assim, que nem foi nesse caso, ela apareça algum daqueles casos lá nos exemplos. Entendeu? Então, ó, esse primeiro caso, esse primeiro exemplo, é justamente esta situação que está aqui. Entendeu? Aqui, ó, 8 valores de novo, né? Ó, 2, 3, 6, 5, 4, 6, 3, 2. Aqui tem que ser sim, por quê? Porque tem esse 4 aqui, ó, que é menor do que o que vem antes e é menor do que o que vem depois. Oh, Jesus Cristo. Tá? E repare que esse aqui, ó, é justamente este caso aqui, ó. É justamente esse caso da figura. Então, na hora que você estiver lendo, tá? Olha as figuras, se tiver. Na hora que você estiver vendo o exemplo, vê se um daqueles exemplos que está sendo mostrado ali, exemplo de entrada e saída, ele não é um caso que foi comentado, que foi, né, mencionado na descrição do problema. Que geralmente tem alguma coisa ali. Entendeu? Aí ajuda você a entender melhor. Tá certo? Ajuda você a entender melhor. O que você tinha que fazer agora? Né? Tinha que pegar um papel e bolar mais alguns casos. Aqui você tem 3, ó, né? Que são dados. E aqui você sabe que a resposta aqui, ó, é não e aqui é sim. N, N, S. Né? Tá, foi dado 3 aqui. Bola mais alguns, entendeu? Bola mais alguns. Um que, por exemplo, tenha um pico logo na primeira posição, tem lá vários, e depois outro na última posição. Entendeu? Um que tenha mais. Um caso que tenha vários picos. Um caso que tenha só 3, que é o menor N possível. Quando for o menor N possível, o seu programa funciona? Só com 3 valores? Porque, de repente, você fez um programa que quando o N ali é 4, 5, 6 valores em diante, ele vai funcionar bem. Mas justamente quando é 3 só certinho, seu programa dá. Você bolou, você fez uma lógica esquisita ali, que nesse caso ele falha. Entendeu? Bolar um caso com 1000 já seria complicado, né? Já seria complicado. Seria muito trabalhoso para fazer durante a prova, né?
Tá certo? Então, é isso que você teria que começar a trabalhar. Repare que nós estamos discutindo em cima do papel, em cima da ideia. Sim, daí depois vamos ver o jeito de lidar com isso. Ok? Então, ó, você teria que pensar o que o programa precisa fazer, né? Ele precisa receber uma sequência de números, verificar, entendeu? Se acontece aquela situaçãozinha que está sendo dada no enunciado, e com base, ocorreu aquela situação, responde S, maiúsculo. Não ocorreu aquela situação, responde N, né? Ok? Muito bem. E aí, depois que isso ficou claro, que você brincou com os problemas, gerou novos casos de teste, tá certo? Entenda que você precisa sempre bolar os seus casos de teste, casos válidos, ok? Por que caso válido? Porque você vai ter que resolver casos válidos, os casos inválidos não vão aparecer na prova. Senhor, mas no mundo real você valida a entrada, mas na prova não, certo? Como que o programa pode fazer isso? Agora nós já estamos pensando numa implementação. Agora que nós já resolvemos o que, a gente pode começar a falar do como, entendeu? E o como, num primeiro momento, ainda não é comando, é jeito de organizar as coisas. Ó. Eu posso, por exemplo, receber. Imagine lá, ó, eu não sei se vocês sabem lidar com vetor ainda, tá? Mas imagina, eu vou fazer de conta que você sabe. Se você não sabe, não é problema. Mas imagine isso. Lá eu sei que vai ser no máximo 1000 valores o A lá, a altura. Eu posso criar um vetor de inteiros com 1000 elementos. Meu programa começa e já cria um vetor de inteiro com 1000 elementos. Aí eu recebo o primeiro valor de altura, guardo no primeira posição do vetor, recebo o segundo valor. Então, ó, eu recebo a entrada inteira numa tacada só e guardo no vetor. Depois eu começo um looping percorrendo do segundo até o penúltimo e vejo se aquele iésimo cara é menor que o que veio antes e menor do que o que veio depois. Se isso aconteceu, eu posso até parar ali o processamento e já imprimir S. Eu só vou poder imprimir N se eu fui até o fim, até o penúltimo. No penúltimo eu comparei ele com o anterior e com o posterior, que no caso daí seria o último, e também não era. Ele não era menor que esses dois. Daí sim, imprimi N. Ok? É uma maneira. O senhor não entendia essa ideia. Então. Aí você assiste o vídeo de novo e tenta simular no papel esse raciocínio. Que agora é uma hora boa para isso, para brincar com a ideia. Depois eu vou mostrar, lógico, uma solução para isso, na aula que vem, no começo do encontro, do próximo encontro. Tá certo? Uma outra maneira, ó, é você não cria vetor, ok? Você vai trabalhando conforme você vai lendo os valores, entendeu? Porque, na verdade, eu preciso sempre estar com 3 valores, entendeu? Então, a primeira solução ela é mais simples
se você conhece vetor. Ela vai dar uma lógica simples, uma lógica elegante também, vai? Ok? Agora, ela tem um problema, ela gasta bastante memória, porque o vetor pode ser um vetor grandão, vai? Tudo bem que 1000 não é nada assim também, né? Entendeu? Ah, mas podia ser, sei lá, na casa dos bilhões. E daí, de repente, ter um vetor desse tamanho já seria um problema. Daria se coubesse na memória, por exemplo, entendeu? Nesse caso aqui não tem problema, vai funcionar. Mas repare que você já começa a ver que aquelas restrições lá, ó, ela já começa a dar uma ideia para você do que vale a pena fazer ou não. Agora, neste caso aqui, ó, você vai ter que brincar com a lógica, né? Essa segunda situação aqui, ó. Você vai gastar bem menos memória, mas a lógica é mais elaborada, entendeu? O que vai acontecer, ó? Você vai ter que ter, né, ó, na primeira solução, né, ó, na primeira solução, você tem um vetor. Fazer de conta que isso aqui é o vetor, né? E aí, ó, cada posição tem uma altura. E aí, ó, você está na posição I e você vai comparar, né? Você vai percorrer, ó, o I variando daqui até aqui. Imagine que o N é aqui. Então, ó, a hora que você tiver aqui, ó, tem um cara antes e tem um cara depois, dá para comparar. E aí você vai, ó. A hora que você vai parar, o último cara que você vai visitar é esse. Ele tem o anterior e ele tem o posterior, então vale a pena, dá para fazer, né? Mesmo que o N seja 3. Agora, a outra solução, né, que é essa que eu comentei agora, ó, você vai ter 3 variáveis só para altura. Entendeu? Aí o que acontece, ó? A primeira altura você guardou aqui, tá bom? Ó, vamos pegar aqui do exemplo, vai, ó. Ó, vamos pegar do exemplo aqui, ó. Ó, 2, 3, 6, né? 2, 3, 6, 5, ó. Então, ó, aqui no cantinho vou pôr, ó, 2, 3, 6, 5, né? Muito bem. Então, ó, recebi o 2, guardei aqui. Quantos caras já tenho recebido? Um. Recebi o 3, tá aqui. Já tenho 2 caras. Ainda não tenho nada para fazer. Por quê? Porque eu tenho que comparar alguém com o anterior e com o posterior. Então, eu preciso no mínimo 3 valores. Aí recebi o terceiro valor aqui, ó. 3 variáveis, ó. 2, o 3 e o 6, ó. O 2 veio aqui, o 3 veio aqui, o 6 veio aqui. Entendeu? Beleza. Esse cara é menor que o que veio antes? Não. Então já para. Ah, não. Imagina que aqui fosse um valor maior. Tá. E esse cara é menor que o cara que tá lá? Então tá, era menor que esse, menor que aquele. Já pode até parar aí e já falar assim. Agora não, foi o caso aqui. Então o que você faz? Ó, copia o 3 para cá, ó. Copia o 6 para cá. E lê o próximo aqui. Então você sempre, ó, você leu aqui. Aí agora, de novo, esse cara aqui é menor que o anterior, esse cara é menor que o posterior, entendeu? Então você vai trabalhar sempre com 3 variáveis. Aí, ó, testa. Ah, não, tem que ler o próximo, né? O próximo, no nosso caso aqui, era, quer ver? 4, né? Então, ó, antes de ler o 4, ó, joga o 6 aqui, joga o 5 aqui e lê o próximo valor. O próximo valor é 4. Tá, 5 é menor do que esse? 5 é menor que esse aqui? Não. Vai ler o próximo. Entendeu? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui, ó, nessa última bolinha, ó. Conforme vai lendo a entrada, mantém sempre os 3 últimos valores lidos e compara o penúltimo com os outros 2. Entendeu?
resolve o problema também. Repare que você está fazendo a mesma coisa, comparando um valor com o anterior e com o seguinte. Só que aqui, ó, você está resolvendo, fazendo esse o quê de uma forma. E na segunda bolinha você está fazendo a mesma coisa de outra forma. Está fazendo o mesmo o quê de maneiras distintas. Então, eu não sei fazer, eu não sei trabalhar com array. Ah, mas não assim, dá para fazer isso aqui. Vai quebrar a cabeça um pouquinho lá, está com 3 variáveis inteiras, dá os seus pulos ali e mete bronca. Entendeu? Então, você tem que se acostumar com essa característica de que um o quê pode ter vários comos que o resolvem. Agora, enquanto você não enxerga esse o que eu preciso, você está perdido, cara. Entendeu? Por isso que tem que perder tempo lá atrás, amadurecendo o entendimento do enunciado, brincar com os casos de teste, tanto com os que são dados quanto com os que você gerou, entendeu? E daí você vai para programar, mas você vai para programar já mais numa certeza, numa convicção maior, entendeu? E isso é bom durante a prova, porque dá segurança. A hora que você enxerga, sei resolver. Eu só preciso agora traduzir isso para a linguagem. Pô, isso aí é muito bom, cara. Mas enquanto você não esclarece isso, você tá danado, entendeu? Fica realmente complicado. Ok? Muito bem. Esses dois problemas eu coloquei no Teams, né? Eles estão na pastinha de arquivos, né? O programa 1 Carnaval, OBI de 2012, cara. Eu falei errado, hein? E da Montanha, 2017. Eu falei tudo errado. Problema velho, mas problema fácil, né? Então, aí você dá uma olhada, ok? Dá uma olhada. Tem esses problemas lá no Pratique do URI, né, da UBI, né? É só procurar lá. O que eu quero que você tente fazer para terça que vem? Eu quero que você tente, pelo menos, bolar o pseudocódigo para os dois problemas. Ou pelo menos para um que seja. Tá? Por quê? Porque no próximo encontro eu vou começar discutindo uma solução para o problema do carnaval em pseudocódigo. E aí era bom que você tivesse tentado fazer o seu. O pseudocódigo é aquela anotação, né, de algoritmo lá que o Dimas usa, né? Entendeu? E tentar fazer. Para mim, mais importante do que você conseguir é você tentar. Ok? Por quê? Porque daí na hora que eu for comentar uma solução minha, você tem um termo de comparação. De repente você conseguiu fazer, o seu tá certo, o seu funciona, mas o seu não vai ser exatamente igual ao meu. E aí você vai começando a perceber aí as possibilidadezinhas. De repente você não conseguiu terminar, o seu não deu certo. Mas você tentou fazer, e daí na hora que você vê o meu, você consegue ter elementos para entender por que no seu não funcionou. Entendeu? E de repente, não entendi por que o meu não funcionou. Mesmo vendo o seu. Tá, daí você tem uma pergunta, né, cara? Que é uma coisa fantástica, né? Certo? O da montanha também. Tentar fazer algum. Tá? Mas tentado fazer pelo menos um deles já é uma grande coisa. Se você sabe programar em C, eu sugiro que você tente fazer e passar lá no Pratique lá do OBI. Eu vou comentar
também um fonte que resolve o problema do carnaval e um fonte que resolve o problema da montanha. Entendeu? Então eu vou comentar tanto a lógica em termos do pseudocódigo, quanto em termos do programa em C. Se você não sabe nada de C, tudo bem. Já é, você não vai tentar fazer, então, né? Mas faça o pseudocódigo, pelo menos. Tente brincar com ele. Nem que seja só no papel ali, uma garranchada ali, não tem problema. Tá? Você não vai ter que entregar nada para mim, nada. É só para você, de repente, aproveitar melhor a próxima. Ter um termo de comparação. Mesmo que o seu não tenha funcionado. Ok? Mas, e aí nas implementações em C, né, eu já vou começar a mostrar alguns macetinhos que, de repente, podem ser interessantes, né, para vocês. Como eu falo aqui, quem vai competir pela FATEC geralmente programa em C, né? Mas não é proibido, de repente você conhece Python, por exemplo, faça em Python, né? Agora, a parte da lógica mesmo, né, que é o que, é a mesma. A linguagem é só um detalhe do como. Então de repente, você manja mais, sente à vontade com outra linguagem que vale aí, né, no Pratique, você pode... Ah, professor, mas eu trabalho com C Sharp e no Pratique não aceita C Sharp. Mas esse problema deve ter no URI, e no URI aceita C Sharp, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que no NEPS também aceita, não tenho certeza, tá? Então, é uma maneira de você começar, entendeu? A exercitar aí os seus músculos de programador, entendeu? Tá bom? Então, o nosso próximo encontro, eu vou fechar a questão da implementação da solução desses dois problemas. Você vai ter um pseudocódigo válido que resolve, e você vai ter o fonte também. No caso do problema da montanha, vai ter tanto usando o vetor, quanto fazendo aquela jogadinha com as variáveis, com as 3 variáveis. Porque daí você vai vendo, entendeu? Como é que você poderia resolver. Nesse primeiro momento, conhecer soluções variadas para o mesmo problema é bom, porque vai dando uma enriquecida na sua capacidade de análise, na capacidade de enxergar possibilidades. Tá certo? Então, basicamente é isso, né? Deixa eu ver aqui, Lucas perguntando, faz tempo eu não olhei, O quesito de não ter 2 números iguais seguidos não aparece na restrição, mas é também uma restrição. Sim, bem observado, né? Bem observado. Você poderia colocar lá que um AI, né? Ele é diferente do AI menos 1 e diferente do AI mais 1, né? Poderia ter colocado lá. Ele não colocou, como você bem observou, né? Mas no texto, logo no começo, está lá. Bem observado. Exatamente isso. Ok? No roteiro, eu coloquei o link para 2 artigos, dois pequenos artigos na internet, em português, sobre a diferença entre programar e codificar, tá? Eu acho que vale a pena dar uma olhada, né? Porque é uma coisa que parece boba, né? Mas ela faz muita diferença. O pessoal, principalmente quem está começando, tende a confundir programar com comandos de programação. E aí, como ele não domina comandos no começo, ele fala, não sei programar. Quando a coisa não é assim. Entendeu? É diferente um pouco. Tá bom? Então é isso aí, senhores. Eu vou encerrar por aqui. Se for possível, tente fazer aquilo lá. Se não fez também, acompanhe a próxima aula do mesmo jeito. Tá? Mas para você aproveitar melhor
era bom que você tivesse tentado fazer pelo menos o pseudocódigo. Tá certo? Muito bem, então, ó, já deu a nossa hora aqui, né? Vou parar a gravação, então muito obrigado pela participação